A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo ao nosso encontro com Deus, em nome de Jesus. Espero que todos estejam bem, para a glória do Senhor. Eu sei que lutas se levantam, adversidades. Tem dia que você dorme bem e acorda mal. Tem dia que você acorda bem e dorme mal. Mas fazem parte das guerras e das lutas da vida. Lembrando que nenhuma dessas guerras você precisa pleitear sozinho, porque você tem um anjo do Senhor ao teu favor, com a espada desembainhada, pronto para te ajudar a cada adversidade que se levanta em sua vida. Tão somente nós precisamos estar com a vida no altar, honrando, glorificando a Deus, realmente em espírito e em verdade. Não basta apenas dizer, eu tenho Jesus no meu coração. Não, nós temos que dar frutos dignos de arrependimento. Porque na realidade Deus ele não está olhando para o que você faz, mas o porquê você faz. Por que você faz cada atitude, por que você comete cada ação. Porque Deus ele é fiel e ele é justo para nos abençoar tremendamente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, por mais que você esteja vivendo um momento de guerra, um momento de luta, pode ter certeza, esse vento vai passar, esse deserto vai passar. E o Senhor, ele tem vitória para a tua vida. Então persevera, não desista não. O que Satanás ele não conta é com a nossa perseverança, porque com a nossa desistência, sim, ele conta. É por isso que você deve surpreender o teu inimigo. Seja firme, seja forte, seja corajoso, mas seja diligente, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus a cada momento. Amém? Em nome de Jesus, nós estamos aqui com o projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia em minha vida, tirando lições da Bíblia Sagrada para estarmos aplicando no nosso viver. Em nome de Jesus. Se você sentir no coração, se inscreve no canal, não esquece de deixar teu like e compartilha esse vídeo com outras pessoas que têm o mesmo intuito que você, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E se porventura você não entendeu alguma coisa, você pode deixar o seu questionamento aqui embaixo nos comentários. Você pode deixar o seu pedido de oração, porque nós temos um caderno de oração aonde mulheres guerreiras de Deus estão clamando por essas vidas, pela manhã, pela tarde, pela noite e pela madrugada, em nome de Jesus. Você pode também deixar o seu testemunho ou simplesmente a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós estaremos lendo o capítulo 21 do primeiro livro de Reis, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz assim: E sucedeu depois destas coisas que, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita, e que lhe falara, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegra-te o teu coração, e te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Aleluias, glória a Deus. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-lhe-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Aleluias. Não, gente, eu pulei. Misericórdia. Vamos voltar aqui para o 8, né? A gente leu o 7, vamos para o 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com seu sinete,
e as mandou aos anciões e aos nobres que havia na sua cidade, que habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum, e ponde Nabote acima do povo. E ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. E traze-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandara. Apregoaram jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testificaram contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel, que já fora apedrejado, Nabote morrera, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para a possuir. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. E fale-ás, dizendo: assim diz o Senhor: porventura não matastes e tomastes a herança? Fale-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue e o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: já me achartes inimigo meu? E ele disse: achei-te, porque já te vendestes para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. E eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocastes e fizestes a pecar Israel. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo: os cães comerão Jezabel, junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e os que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que é mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as vestes e cobriu a sua carne de pano de saco e jejuou. E dormia em cima de sacos e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: não vistes que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui algo muito sério que aconteceu com Acabe, e mesmo ali em meio a tanta dor, a tanta luta, a tanta repreensão, nós vimos que esse homem, ele não se dobrava à vontade de Deus. Precisou vir contra ele uma profecia tremenda da parte de Deus, para que ele pudesse se humilhar na presença de Deus. Mas você vê que Deus, ele até retardou a sua promessa, mas ele não deixou de cumprir. Mas na frente a gente vai ver que Acabe, ele tenta fugir da morte, mas quando a sentença de Deus ela é lançada, ela se cumpre. Tanto se cumpriu na vida de Acabe, como na de Jezabel, como se cumpriu na vida da posteridade dele, né?
dos seus herdeiros. Meus irmãos, ninguém engana a Deus. Às vezes a gente acha, ai, Deus não está olhando, Deus ele não vai considerar isso porque eu vou me humilhar. Meus irmãos, Deus ele esquadrinha a alma. A palavra de Deus diz que o Senhor ele vai na divisão da medula e da alma. O Senhor ele vai no intuito do nosso coração. Não podemos estar zombando de Deus, muito menos achando que a gente pode fazer de Deus bobo. A palavra de Deus, ela diz lá na frente, no Novo Testamento, não pense que você consegue zombar de Deus, porque de Deus ninguém zomba, mas cada um colhe segundo o seu fruto. Nós temos que vigiar, nós temos que ter cuidado. Cuidado com os conselhos, cuidado com as presenças que estão perto de nós, cuidado com os desejos do nosso coração. Você vê que esse homem aqui, ele não tinha a mínima necessidade da vinha de Nabote. Era simplesmente por uma presunção dele. E essa mulher malévola acaba decretando a morte de Nabote. Mas às vezes a gente pode parar e dizer assim, por que que Deus permite tantos males? Por que que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Por que que ele não deu o livramento a Nabote? Nós temos que entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E outra coisa, você sabe o que está no teu coração. Você não sabe o que está no coração do outro. Você sabe que quando chegar perto dos seus dias, quando você estiver preparado para subir, Deus ele vai vir te buscar. E aqui nós vemos que Nabote, ele era um homem fiel a Deus, ele era um homem que realmente honrava os princípios, né? Tanto da lei de Israel, quanto os princípios da sua herança, dos seus pais. Porque ele não vendeu a sua vinha. E ele poderia ter vendido porque ele sabia quão malévolo era o coração de Jezabel e quão malévolo era o coração de Acabe. Você vê que esse rei, ele se portou aqui como um menino birrento que queria uma coisa. Muitas vezes a gente é exatamente desse jeito. A gente quer coisas supérfluas, coisas que na realidade não acrescentam nada na nossa vida. E ali a gente embirra e muitos até se afastam do caminho de Deus, porque simplesmente Deus não está realizando o desejo do seu coração. Um filho de Belial se levanta. Nós temos que entender, gente, nós não estamos vivendo dias fáceis não, nós estamos vivendo dias difíceis, dias aonde só o que tem é filho de Belial. Pessoas que se levantam contra você para fazer calúnia, pessoas que por simples inveja se levantam contra a tua vida, você não faz nada e aquela pessoa tem raiva de você. Mas lembre-se, Deus ele é justo e ele é verdadeiro. Ninguém consegue enganar o coração de Deus. Nós vamos nos atentar para tudo o que a palavra está dizendo. A gente sabe que Acabe ele foi um dos reis, ele foi o rei mais perverso de Israel. Não houve outro Deus. Mas algo interessante aqui, né, que a gente vê, que diz aqui na Bíblia, né? Quando ele se arrependeu com profunda humildade, Deus atentou para ele e reduziu a punição. O mesmo Senhor que foi misericordioso com ele, deseja ser benigno conosco. Não importa quão perverso a gente tenha sido. Não importa quais sejam os caminhos por onde a gente tem andado. Se nós nos humilharmos, nos arrependermos do nosso mau caminho, Deus ele é fiel e justo para mudar a nossa sorte. Não é tarde. Não é tarde para conserto. Não é tarde para a gente se colocar na presença de um Deus que nos ama de tal maneira. Você vê aqui que com esse homem que tinha um coração tão ruim, Deus ainda usou de benignidade. Que dirá comigo e com você? Então, não vamos perder nosso tempo arrumando desculpas para nossas falhas. Muito pelo contrário, vamos nos levantar contra essas falhas. Vamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e mudar a nossa sorte, mudar as nossas veredas. Porque aí Deus, ele virá com a sua glória e derramará. Aleluia. E derramará infinitamente mais sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.
nós vemos que essa história, ela nos conta algo magnífico sobre até onde pode ir a fidelidade de uma pessoa e até onde pode ir a maldade pela ganância em uma pessoa. Nunca confie numa pessoa que é gananciosa, porque para ela alcançar os seus objetivos, ela vai fazer tudo o que tiver ao alcance dela. Então, fica alerta. E não permita que esse sentimento hediondo, horrível, habite no teu coração. Nós não precisamos ser gananciosos. Nós não precisamos ser invejosos. Porque Deus dá a cada um segundo o que planta. Se você tem plantado, se você tem cuidado do campo que Deus tem te dado, te prepara, porque vai haver o tempo da cega. Vai haver o tempo da colheita. Existem plantas que você colhe mais rápido o fruto. Mas existem plantas que demoram mais, exige mais adubo, exige mais que seja regado mais. Não vamos negociar a nossa fé por pouca coisa, meus irmãos. Não negocie a sua fé por um campo, não negocie a sua fé por um momento com alguém, não negocie a sua fé por fama. Não faça isso. Deus, Ele quer te dar infinitamente mais do que você pensa e do que você espera. Mas você precisa, eu preciso, nós precisamos estar ali, adornados no caminho do Senhor. Aqui a palavra, né, ela diz outra coisa que eu queria ler com vocês, essa parte aqui, ó. Após o juízo de Deus, Acabe foi para a sua casa aborrecido, tomado de furor e rebelião contra o Senhor. Teve um acesso de ira quanto Nabote se recusou a vender-lhe a sua vinha. O mesmo sentimento que o levou a procurar a apossar-se do poder trouxe a vontade de ressentimento em relação ao vizinho. A ira gerou o ódio que levou a um assassinato. Nabote, porém, quis obedecer às leis do Senhor. Era considerado um dever manter em família a herança dos ancestrais. Este incidente mostra a cruel interação entre Acabe e Jezabel, dois líderes impiedosos na história de Israel. Aqui, essa sentença que está se referindo é aquela sentença lá do capítulo 20. Então, em vez de Acabe se consertar, não, ele alimentou mais ainda a sua carne. Sabe, dessa palavra eu tiro duas lições que são muito importantes para a nossa vida. A primeira delas, mediante um juízo de Deus em nossas vidas, nós precisamos nos arrepender. Nós não podemos deixar que a ganância, o desejo, a cobiça, a raiva tome conta do nosso coração. Isso gerará em mim e em você morte. Não só para nós, mas para aqueles que nos rodeiam. A segunda lição que eu tiro dessa palavra que nós acabamos de ler é que sempre haverá aquele para incitar os maus, o mau comportamento em nós, através de nós e perto de nós. Mas nós precisamos ser diligentes, ser sábios, para que a gente não venha permitir que os filhos de Belial, eles venham influenciar no nosso coração. É por isso que é tão importante, irmãos, nós estamos em jejum, nós estamos em oração, nós estamos buscando a Deus na presença do Senhor. Porque justamente Satanás, ele fará tudo que a ele for possível para nos destruir. Então não vamos dar brecha a ele. Quando nós damos brecha à nossa carne, quando nós damos brecha aos desejos, às cobiças, a carne, ela vence. E nós precisamos nos policiar com esse tipo de coisa, em nome de Jesus. Amém? Vamos olhar para o sentimento do nosso coração. Irmãos, eu estou vendo igrejas sendo destruídas pela cobiça. Eu estou vendo servos de Deus fiel se tornar infiel por causa da luxúria, por causa do dinheiro. Meus irmãos, quando é que a gente vai aprender que tudo aqui é passageiro? Nada fica para sempre. O que você vai levar é o que conta. Então, cuida da tua alma. Cuida do teu espírito. Cuida da tua morada celestial, que é o teu coração. Para que o mal, ele não se enraize e isso venha gerar em nós
morte, não venha gerar em nós destruição, tanto para nós como para a nossa casa. Às vezes a gente acha que não, só vai alcançar. Irmã, mas aqui ele se humilhou e ali Deus reduziu a pena, não foi nos dias dele, foi nos dias dos herdeiros dele. Meus irmãos, sinceramente eu te digo, eu prefiro que algo venha contra mim do que contra meus filhos. Com toda certeza. Mas o bom é que não venha para ninguém. Esse homem ele era tão mau que ele não se importava nem com a herdade dele. Algo que era fundamental em Israel. Cuide de você, cuide da sua alma e cuide da sua herança. Em nome de Jesus. Seja como Nabote, não negocie a sua fé, não negocie a sua herança. Mesmo em risco de morte, fique firme, porque não é o que você tem aqui, é o que você vai levar para lá, é que vai contar, em nome de Jesus. Amém? Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra de alerta, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, nós hoje estamos vivendo, Senhor, dias tão difíceis. Dias onde, Senhor, muitos negociam a sua fé por nada, Senhor. Por coisas supérfluas, por momentos. Eu quero curtir a vida, eu quero curtir o meu momento. E quando o momento passa, o vazio continua ali. A dor circunstancial continua ali, não vai sair. E vai ficar buscando coisas e mais coisas. E nada vai agradar a sua alma, Senhor. Pai, porque o verdadeiro agrado está em Ti. Em Te buscar. Em Te adorar. Em render graças a Ti, Senhor. Senhor. Nos alerta. Nos desperta, Senhor. Dai-nos, Senhor, a posição de Nabote. De não negociar, Senhor. Não negociar a sua herança. Não negociar a sua fé. Não negociar a sua promessa. E ser firme em dizer não para o diabo e para as suas promessas. Mesmo mediante risco de morte. Porque o diabo, ele não tem autoridade sobre nossa vida. Ó meu Deus, cuida, Senhor, de nós e de nossa casa. Senhor, te apresento, Senhor Deus, os cadernos de oração. Te apresento nossa casa, nossa vida, nossa família, nosso ministério, em nome de Jesus. Vem cuidando de nós, Pai. E nos fazendo, Senhor, teus servos fiéis sempre. Em nome de Jesus. Ó meu Deus, livra-nos do choro, da angústia, dor. Aleluia. Má notícia, tribulação, enfermidade. Livra-nos das portas dos hospitais, Senhor. Livra-nos dessas viroses, Senhor, que estão aí fora, meu Pai. Das tragédias, Senhor. Ó, Senhor, consola aqueles que perderam entes queridos. Consola, Senhor Deus, os que estão, meu Pai, deprimidos. Enche seus corações com a sua presença. Meu Deus, visita os enfermos, meu Pai. Revela-te a eles para que sejam curados. Em nome de Jesus. E dá-nos a tua bênção. Dá-nos um dia, Senhor, na tua presença, uma tarde, uma noite. Abençoa todo alimento ingerido, toda comida, toda bebida. E que a tua graça, que excede todo entendimento, esteja sobre nós, a cada circunstância, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos, te agradecemos e te glorificamos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não negocie a sua fé. Fique firme, fique forte, porque a vitória ela virá do alto para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.